Amém? Então, bora, meu irmão, comece nos contando tudo, não nos conta nada. Pronto, só a senhora falar em testemunho, eu lembrei de dois. E eu vou ser bem breve. Primeiro, minha convenção, como é que foi? Isso, conte. Eu, na época, namorava uma moça e ela começou a ir para um culto no lar. E aí ela pegou e falou pra mim, tô indo pro culto no lar, tal. E só que tinha culto com as mulheres e também tinha com os homens. Só que um amigo nosso em comum também estava indo. E aí eu falei pra ele, você tá indo pra alguma coisa de culto no lar? Ele falou assim, tô. Eu falei assim, é bom? Ele é bom. E eu perguntei, por que você não me chamou? Ele, porque você gosta dessas coisas de pagode, de música mundana. Por isso que eu não te chamei. Eu falei assim, mas é bom? Ele é bom. Eu falei assim, eu gosto de coisa boa, então eu vou. E aí, isso foi o início da minha conversão, porque eu sempre gostei de coisas boas. E quando ele me disse que ir para o culto, ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus era coisa boa, então eu fui. E quando eu cheguei lá, algo interessante aconteceu comigo, que na época o Edman Vinhas, ele ensinava e ele estava com a Bíblia e estava com a apostila, sempre ensinando desse jeito. E eu fiquei olhando assim para ele, eu falei assim, como é que eu vou saber se o que ele está ensinando é verdade? Aí eu lembrei que há muito tempo atrás um padre tinha me dado uma Bíblia. Aí eu pensei, essa apostila eu não tenho, mas a Bíblia eu tenho. Então o que eu vou fazer? Vou ler. Deus foi tão bom comigo, pastora. Deus foi tão bom comigo, Manu, que quando eu li em casa, quando chegava no dia do estudo, ele dava justamente aquilo que eu li em casa. E eu ficava, meu Deus, ele está falando verdade, é isso mesmo. E esse foi meu início, o desejo também de ler a Bíblia começou nisso, para não ser enganado, nem por ele, nem por ninguém. Aí o desejo só aumentou e todo ano eu faço proposta de leitura bíblica. Todo ano. Terminei de Gênesis e Apocalipse, volto tudo de novo. E tem coisas que eu fico, meu Deus, isso aqui está escrito? Eu nunca vi isso aqui. Porque nunca tinha visto antes? Nunca tinha visto. Nossa, porque de fato sempre tem coisas extraordinárias na Bíblia para a gente aprender. O segundo testemunho que eu queria passar, alguém de casa deve estar presente justamente desse testemunho. Que é na área do meu casamento. Eu e a missionária Aline, que daqui a pouco ela está chegando aqui, que ela estava lá na freguesia do ministrando, eu também estava com ela, mas eu conversei lá com a liderança do ministério e saí correndo para chegar no horário e para ela chegar um pouco depois. Oi? Que nem ele sempre faz, ontem no culto. Ele sempre correndo, ele né? Tá vendo? Sempre vendo? Correndo. E aí, ela tinha mais ou menos 12 para 13 anos, e eu já tinha 21 anos, que a nossa diferença de idade é 9, mas chega um tempo que chega a ser 10. Mas geralmente é 9 anos de idade, a diferença dela para mim. E aí eu lembro que quando eu estava entrando na vila onde ela mora, eu olhando para ela, eu ouvi Deus falando dentro de mim. Calma aí. Eu esqueci, a irmã Nilza, Irmã Nilza, eu vou lembrar agora. Irmã Nilza queria saber qual era o bairro que você morava. Pronto, e ela não Federação, no centrão de Salvador. Lucília, tá ouvindo, né? Passa pra Irmã Nilza. Federação, bem no centro de Salvador. Bem no centro de Salvador. Ali perto de uma região chamada Barra, que é conhecida, Ondina, Garcia, porque a Irmã Nilza é de lá também. Então ela falou pastora, daquele jeito dela, sensacional. Pastora. Eu não perguntei o bairro que ele mora ali perto. Desse jeito ela fala, né? E eu falei, amanhã eu pergunto. Então, Federação. Pode voltar para vocês. E se ela me disser onde ela mora, eu vou saber exatamente onde é que é. É verdade. Toda Salvador. E onde é a sua igreja? Também no bairro da Federação, pertinho de casa. Trabalho perto de casa, moro perto de casa, e congrego perto de casa. Tudo pertinho. Bem otimizado, bem pertinho. E aí eu ganho muito tempo com isso. Bem, e aí a Aline estava mais ou menos 12 para 13 anos e eu vou falar da forma que aconteceu, pastora. Vou falar. Conte. Ainda bem que ela não chegou para ela não, Mas olha, eu vou te contar um segredo. Conta. Pastora Ana Paula já entrou. Minha pastora não conta nada pra ela. Não conta. E aí, quando eu estava entrando na vila onde ela morava, na época, ela com 12 anos para 13, ou com 22 para 23, eu ouvi dentro de mim Deus falando, você vai casar com ela. Meu Deus. Olha isso, meu rei. Quando Deus falou, isso, olhar para ver se ela já chegou, ela não chegou ainda não. E aí eu olhei para ela, eu dentro de mim falei assim, tá repreendido. Vou dizer o que eu falei, viu, mano? Dentro de mim. Ela sorrindo para mim, que ela é muito sorridente, eu falei, tá repreendido, menina seca, ou seja, muito magra, feia, dentuça, só tem cabelo. Eu quero nada disso. Porque de fato na época ela tinha olha o tamanho do dente da missionária Aline. Um cabelão e bem magrinha mesmo.
Mas eu sempre gostei da amizade dela, que ela sempre foi muito aplicada, muito inteligente. Olha, a pastora Ana pensa assim, tá ó, vindo. meu Deus. Ela tá chegando, aí, Jesus. Eita, então deixa eu adiantar para ela não ver eu falando isso aqui. E aí, passou-se um tempo, em uma outra situação, eu ouvi novamente Deus falando a mesma coisa. Aí eu falei, tá repreendido justamente nesse dia escutando isso, porque eu não conseguia discernir que era Deus falando. E aí, na terceira vez, eu estava em casa lavando os pratos e eu ouvi Deus falando comigo assim, você vai casar com a filha do seu ventre. Por que filha do meu ventre? Porque eu sou o pai dela espiritual, eu que ensinei tudo para ela, eu que mostrei as coisas para ela, tal. Sempre fui, acompanhei muito ela. Aí eu comecei a dar risada, lavando o prato e rindo. Eu vou casar com a Aline, eu vou casar com a Aline. E me acabando de rir. Nem achei ela aqui, Creiam. Eu ouvi Deus falando assim para mim, ó, e Marcos lá veio. riu. Quando eu vi Marcos Gil, aí a graça acabou, pastora. Manu, a graça acabou quando disse... Porque eu lembrei do texto. Qual texto? Quando Sara ri. Aí eu peguei e falei assim, Deus, se é o Senhor falando comigo, então hoje eu vou pro culto, o Senhor vai confirmar tudo que o Senhor falou no meu coração aqui. Fiquei quietinho. Quando eu fui pra igreja, na época tinha uma jovem lá chamada Caçolinha, porque era a mais nova da igreja. Nova, a menina tinha 12 para 13 anos. E eu olhei pra menina assim e falei assim, Deus vai usar essa menina naquele texto de Sara. Eu comecei a rir no culto. E justamente a menina abre no texto que fala que Sara riu. E ela pregou justamente isso. Não dê risada do que Deus fala, porque se Deus falou, vai acontecer. Olha. E aí, eu criei naquilo, e aí, pronto, hoje já temos 10 anos de casados, e se cumpriu justamente do jeito que Deus falou que eu iria casar com ela. Amém, meu povo? Livro de Juízes, o capítulo é o 6. Logo quando eu cheguei aqui, eu lembrei dessa palavra, e tem algumas informações aqui importantes, que eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando aos nossos corações, tá? Juízes, capítulo 6. Eu vou ler com vocês o versículo 6 e vou ler também o versículo 7. Vai ser suficiente pra gente, tá bom? Juízes, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, só até aí pra gente basta. Bem, no versículo 6 que eu li com vocês, está dizendo que o povo de Deus resolveu clamar ao Senhor. Mas por que eles resolveram clamar ao Senhor? Não para dizer que Deus é bom, não para dizer que Deus é maravilhoso, não para enaltecer o nome dele, não para viver aquilo que o salmista Davi disse no Salmos 34, louvarei ao Senhor quando, em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não foi por isso. Só clamou a Deus por causa da presença dos midianitas, trazendo para o dia de hoje. Só clamou a Deus por causa da presença do inimigo. E quantas pessoas só busca Deus, só se aproxima de Deus, só ora a Deus, só vai para o culto quando está passando por um problema. É o que a missionária Aline sempre cita lá em Salvador. Quando, minha pastora, a pessoa está passando dificuldade, eu espero que aqui em São Paulo não seja assim. Rapidinho sabe pedir à igreja, a pastora, a chave. Rapidinho é a primeira pessoa a chegar. Do nada, quando chega na igreja, a pessoa já está lá esperando. Por quê? Porque está passando uma luta, uma dificuldade, porque os midianitas se levantaram. E aí ela sabe o caminho da vitória, ela sabe o caminho da igreja, ela sabe o caminho do milagre. Qual? Chegar cedo, orar, buscar, se envolver, jejuar. Mas por que não faz isso antes? Mas espera o inimigo se levantar. Espera o barco virar. Verdade. Não, irmão, não faça isso. Claro, se já chegou nesse momento, a solução é essa: orar, buscar, se envolver com Deus. Mas caso ao contrário, se sua vida, se sua vida estar de boa, falar igual um bom baiano, se sua vida está de boa, pronto, aproveite o momento para buscar a Deus. Temos que chegar num momento com Deus que a porta está fechada, eu vou buscar a Deus. A porta está aberta, eu vou buscar a Deus. Estou desempregado, vou buscar a Deus. Estou empregado, vou buscar a Deus. Estou bem no casamento, vou buscar a Deus. Meu casamento está indo de mal a pior, vou buscar a Deus. Minha saúde, glória a Deus, vou buscar a Deus. Não, minha saúde está ruim, estou com diagnóstico negativo, vou buscar a Deus. Não fazer igual o povo aqui de Israel, só buscou a Deus porque o midianita estava atuando. E eu vou lhe dizer, os midianitas, a presença do inimigo empobrece o povo de Deus. Vem na leitura, você que abriu a Bíblia comigo, só volte aqui para o versículo 6, eu li o 5, 7, não foi? Lê o 6 comigo. Assim Israel empobreceu muito, pelo quê? Pela presença dos midianitas. O que eu quero dizer nessa noite para você, já quase varando na madrugada, é que a presença do inimigo empobrece.
A presença do inimigo traz problemas, dificuldade, adversidade, traz tudo que é coisa ruim. E o que é que devemos fazer? Nos levantar. Devemos fazer justamente isso que o povo aqui de Israel fez, o que? Vou clamar ao Senhor. Eu vou buscar para que Deus dê uma solução, para que Deus mude a história. Ainda ontem, a moça que acabou de estar aqui em pé conosco, eu estava conversando com ela, batendo um papo, e eu falei assim para ela: Ludmila, problemas e dificuldades na minha vida só aparecem para uma coisa, para um motivo. E aí a Ludmila acertou. Sabe por que dificuldade aparece na minha vida? Sabe para que problemas aparecem na minha vida? Para um motivo, só para que eu resolva o problema, para que eu resolva a dificuldade. Por quê? Eu vou orar, vou colocar diante de Deus, vou pedir uma direção para Deus e Deus vai dar. Ainda ontem, quando eu saí lá da igreja da pastora, e que igreja maravilhosa, eu estava falando com a Lene, botaram cadeira no meio da rua, o povo está saindo no meio da rua, foi lindo demais. Deus operou de uma maneira especial ontem. Próxima quinta tem culto também, vai ser lindo. Na outra quinta também vai ser lindo também. Eu creio que Deus vai abençoar bastante. Eu creio. Acabei me perdendo, falei demais, tá vendo? Quando você voltou do culto... Mas o tempo não se converte, tá 58. Quando eu voltei do culto, isso, Emanuel. Quando eu voltei do culto, uma amiga minha me ligou pedindo orientação de uma situação que ela passou. E aí eu peguei e falei para ela assim: amanhã de manhã eu te ligo e a gente conversa, eu tenho certeza que Deus vai me dar direção e eu vou lhe dizer. Por que? Aí citei para ela, Mila. Porque problemas quando chegam na minha vida é só para resolver. E aí ela tá, então tá bom, amanhã a gente se fala. Pastor, acredite, desliguei o telefone, eu tive uma visão da situação. Eu peguei o telefone na mesma hora, questão de minutos, não foi mais do que 5. Eu liguei para ela: a sua resposta eu já tenho. Ela disse: então diga. Eu falei assim: não, eu falei que eu ia falar com você amanhã, você vai orar, você vai pedir direção a Deus, e amanhã o que você vier falar comigo vai entrar em concordância com aquilo que Deus me disse. E de fato, quando foi hoje, eu indo para o culto de manhã cedo, às mais ou menos 8 da manhã, eu liguei para ela e ela me disse justamente aquilo que Deus tinha me dito que ela deveria fazer. Só falei para ela ter sabedoria, como falar as coisas, como resolver, e Deus ia ser com ela. Bem, aqui para resolver o problema, o povo teve que clamar ao Senhor. O que é que você tem que fazer? Pede a Deus sabedoria. Deus, esse problema aqui, o que é que eu devo fazer? Eu devo abrir um propósito? Porque, pastora, aprenda isso, viu, Mila? Abrir propósito com Deus é bom, fazer consagração é bom, fazer voto com Deus é bom, mas o melhor é quando Deus ele te inspira a fazer aquilo. O jejum que eu estou fazendo não é coisa da minha cabeça, é porque Deus me inspirou, Deus me direcionou. A oração que eu estou fazendo, o propósito que eu estou fazendo, é porque Deus me inspirou. Não tem por onde... Deixa eu falar uma coisa boa. Sabe o que eu sempre faço todo ano? Eu sempre fico ligado com Deus, e aí eu crio uma playlist no meu celular, e aí Deus sempre me dá, às vezes não acordar, às vezes eu vou na igreja da senhora, toco um louvor que toca muito em mim, eu entendo a direção de Deus, eu faço uma playlist e só fico ouvindo aqueles louvores que Deus me deu durante o ano, e aquilo me edifica tanto, porque eu não ouço o que eu quero escutar, mas eu ouço aquilo que Deus me deu para escutar. Quanto mais espiritual a gente ser, vai ser melhor para a gente. E aqui o povo de Israel clamou, Deus respondeu, Deus deu vitória, não dá tempo, também não dá, nem precisa nem chegar lá com o Gideão, porque aqui para nós é suficiente. Está passando por problema, o inimigo se levantou, está trazendo pobreza em alguma área da sua vida, pobreza na saúde, no casamento, enfim, eu sou limitado. Ore a Deus, busque a Deus, porque a Bíblia diz em Salmos que Deus, ele ama a prosperidade do servo dele. O que é amar a prosperidade do servo? Não é a pessoa cheia de dinheiro, que às vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum, pastor, mas é uma pessoa próspera. O que é isso? Para ela, para ele, a coisa funciona. Para ela, para ele, prosperidade nada mais é do que a coisa dar certo, a coisa prevalecer na vida da pessoa. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Olha aí. Só para concluir, porque os meus pastores já chegaram lá fora. Pessoal, já chegou a pastora Ana, já chegou o pastor Paulo. Então nós vamos fazer oração para encerrar, que vocês possam ficar com essa palavra e vocês possam buscar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te oferecer, como aquela mulher fez. Ela foi até o Senhor porque ela sabia que o Senhor podia resolver o problema dela, mas algo que falou aqui rapidamente foi muito importante, que entrou, acho que até em concordância os dois. A missionária disse o quê? Que quando os discípulos vão até Jesus, ele diz: o que vocês querem? Ele já sabia que estavam indo atrás dele só porque queriam alguma coisa, né? Sim. E nós muitas vezes só vamos atrás de Jesus porque a gente quer, ou porque a gente precisa. E aqui, muitas vezes a gente só vai até Jesus porque o inimigo se levanta. Ontem eu falei na igreja, eu encerro essa pregação
Falei ontem, tem pessoas que nunca vão ser curadas, porque o dia que for curada vai largar Jesus. É assim mesmo. Pessoas que nunca vão ser ricas, porque o dia que for rica, abandona Jesus. Então, meu irmão, você ainda não alcançou o seu milagre porque você só está interessado. É forte, viu? Para de ser interessado no que Deus vai fazer na sua vida e começa a buscar Ele pelo que Ele é, Amém. não pelo que Ele pode fazer na sua vida. Isso é muito importante. Eu digo porque muitas vezes na minha vida eu só buscava o Senhor olhando para as mãos dEle. E como a missionária disse aqui, né? Nós estamos pregando sobre os 12 discípulos lá na igreja. E a gente pregou sobre Tomé terça-feira. E eu falei justamente isso. Para de sempre querer tocar e receber de Jesus aquilo que você pode tocar. Espera o sobrenatural. Porque o sobrenatural, meu irmão, ninguém... É aquele negócio, eu oro todo dia. Senhor, eu quero fazer o que ninguém faz, porque eu quero viver o que ninguém vive. Amém, Jesus. Né? Porque aquilo que todo mundo vive, eu não quero viver, não. É forte, quero viver o sobrenatural. Amém, Jesus. Quero que Deus abra os meus olhos para ver coisas que ninguém vê e ouça que ninguém ouve. Amém? Meu pastor, muito obrigada. Não só por estar aqui no programa, mas por ontem também. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, continuar usando aí.